Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Sextou! E o Radar Esportivo chegou, moçada, tudo bem? Tudo certo, galerinha? Vamos falar de esporte, vamos falar aqui dos acontecimentos do mundo esportivo aqui no Portal Galera Mix. Eu já aproveito para você se inscrever no Portal Galera Mix e conferir sempre as nossas novidades e também, claro, o podcast Radar Esportivo, que está sempre trazendo as informações, os principais destaques do esporte, tá certo? E também dê aquele like, dê aquele gostei, né? Acompanhe sempre o nosso podcast, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar trazendo informações do esporte. Vamos falar de campeonato catarinense, final do catarinense, que inclusive teve o primeiro jogo nessa quarta-feira, né? Nesse meio de semana, envolvendo Chapecoense e Brusque. Chapecoense e Brusque se enfrentaram aí no estádio, na Arena Condá, né, em Chapecó, e a Chape levou a melhor nesse primeiro jogo, 2-0. A Chapecoense acabou levando a melhor, vencendo o Brusque 2-0, portanto, grande resultado para a Chape. Inclusive, uma grande vantagem, né? Por quê? Porque você abrir 2-0 numa final, sabendo que o Brusque, mesmo fazendo o segundo jogo em casa, vai ter que pelo menos fazer 2 gols para levar para os pênaltis, 2 gols de diferença, e se quiser levar o título no tempo normal, terá que fazer pelo menos 3 gols aí de diferença, né, para poder levar esse caneco. Mas a Chape venceu 2-0, o time comandado pelo Humberto Louser, e que impressionante como a Chape evoluiu nessa temporada, né? A Chape começou com Emerson Maria, estava lá embaixo no Catarinense, se classificou em 8º, foi, digamos assim, o time com a pior campanha entre os 8 classificados para as quartas de finais, né? E a Chape conseguiu crescer com a chegada do Humberto Louser, né, após a demissão do Emerson Maria, aí, a Chape cresceu, a Chape evoluiu, o time ajustado, estruturado, e na quarta-feira conseguiu fazer um bom jogo, né? A Chape cirúrgica, como sempre, a Chape que conseguiu se impor, conseguiu vencer o jogo dentro de casa, que é um grande resultado. Repito, é um grande resultado fazer 2-0 e jogando bem, e sendo cirúrgica, aproveitando as oportunidades. O Brusque não conseguiu jogar o futebol que a gente espera, está acostumado do Brusque, né? O Brusque que vem jogando, vem num ótimo momento, numa ótima fase. A vibe é muito boa em Brusque, né? Subiu para a Série C nesse ano, né? No ano passado. Passou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Brusque também fez uma ótima campanha no Catarinense. O Brusque foi o vice-líder, foi o segundo colocado, tanto é que pela campanha que ele tem, pode decidir fazer o segundo jogo em casa, né? No estádio Augusto Bauer. Então, o Brusque fez por merecer chegar a essa final, só que nessa primeira partida não conseguiu mostrar o seu futebol, teve problemas, teve falhas defensivas também, enfim, a Chapecoense se aproveitou muito bem disso, né? Não dá para você errar contra um adversário como a Chapecoense, que está disputando a 5ª final consecutiva de campeonato catarinense. É mole. A Chape é um time que está acostumado a disputar, né, finais do Catarinense, e conseguiu fazer um grande resultado em casa, 2-0. Jogo foi na quarta-feira, jogo das 9h30 da noite, e a Chape conseguiu fazer o seu resultado, fazer uma boa vitória, abrir essa ótima vantagem para cima do Brusque, né? 2-0, portanto, a Chapecoense. E agora nós vamos ter o segundo jogo. Também no jogo no domingo, né, às 4h. Você vai poder acompanhar pela TV, evidentemente, já que o público, né, não tem público nos estádios. A gente
por enquanto, está tendo partidas aí sem público, o que também é muito, muito triste, né? Brusque, por exemplo, desde 92 que não chega a final do Catarinense, o torcedor esperava por isso, o torcedor, né, do Brusque gosta do futebol, que né, abraça o time e que esperava muito tempo por essa final e claro, tem uma desvantagem, né, que o Brusque precisa reverter, mas infelizmente um jogo sem torcida. Obviamente que esse é o momento, né? A pandemia que está aí está nos exigindo adaptações, né? Que a gente se adapte a essa realidade, e o futebol está tendo que encontrar alternativas, inclusive jogos sem público, não só no Campeonato Catarinense, mas em boa parte do mundo, Champions League, né? Brasileirão, enfim, todos os estaduais aqui no Brasil também sem público. Então, essa é a realidade. E o Brusque, portanto, tem o segundo jogo em casa no domingo e tendo que reverter essa desvantagem. Que é muito boa. Chape, repito, fez 2-0. E o Brusque tendo que tirar essa desvantagem, pelo menos fazer 2 gols para levar para os pênaltis no tempo normal, né? Ou se quiser levar o título aí, ainda no tempo normal, tem que fazer pelo menos 3 gols de diferença. Enfim, a missão não é fácil, até porque tem um grande adversário que é a Chapecoense. Repito, são 5 finais consecutivas. A Chapecoense realmente é um time preparado aí para o campeonato catarinense, acostumado a disputar essas finais e evidentemente o Brusque vem aí muito bem preparado, né, para essa final, assim como a Chape. São 2 equipes que merecem esse título. Qualquer uma das equipes que levantar essa taça é por merecimento, pelo que vem jogando. Agora, infelizmente, tem algo meio óbvio, né? Apenas um vai levar essa. E a gente vai conferir, vai conhecer o campeão no domingo, 4 da tarde, jogo no Estádio Augusto Bauer, portanto, segundo jogo da final do Campeonato Catarinense entre Brusque e Chapecoense, né? Um bom jogo aí, e com certeza que a gente possa acompanhar um grande espetáculo, grandes emoções aí nessa grande final. E claro, as torcidas de Brusque e Chapecoense vão ter que torcer em casa, tá certo? Então, esse foi o Campeonato Catarinense. Segunda-feira a gente vai repercutir aqui já o campeão, né? Quem levou a melhor aí nessa briga, nessa disputa pela final, né, pelo Campeonato Catarinense de Futebol 2020, tá certo? Bom, vamos trazer aqui agora, tem time catarinense jogando no Brasileirão Série C hoje. Criciúma e Ituano, jogo agora às 8 da noite, né? Criciúma que vem também num bom momento aí na Série B, uma boa sequência, vivendo uma boa fase, um bom momento. E o Tigre, quem sabe aí, buscando mais uma vitória, um resultado positivo para manter a confiança, manter a boa fase, essa vibe legal, né, que o Tigre está vivendo. O Criciúma, que inclusive está no grupo B, mesmo grupo do Brusque, né? Brusque não joga pela Série C esse final de semana, evidentemente porque tem a final do Campeonato Catarinense contra a Chape. Mas o Criciúma vai encarar o Ituano, vai enfrentar o Ituano, jogo às 8 da noite, né? Jogando com o Ituano aí, o Tigre, né? Boa sorte para o Criciúma, então, que possa buscar uma boa vitória, um bom resultado. Vamos falar de Série B? Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que teve jogos durante a semana. Vamos ter jogos também nesse final de semana. Tem Catarinense também jogando agora, né? Jogando hoje. E a gente vai começar aqui repercutindo primeiro o jogo do Figueirense. Jogo do Figueirense que foi terça-feira. O Figueirense que foi a Cuiabá depois daquele incidente, do crime, né, que esses vândalos, né, que esses bandidos cometeram, de invadir o treino do Figueirense. O Figueirense foi a Cuiabá, foi jogar contra o Cuiabá fora de casa, enfim, e muita gente questionava como é que ia estar o Figueirense na questão emocional, porque não é fácil
você lidar com uma situação dessa. Inclusive, as informações é de que os jogadores continuaram sendo ameaçados depois daquele episódio, nas redes sociais. Quer dizer, é uma barbaridade o que está acontecendo, né? É uma barbaridade o que está acontecendo. Mas o Figueirense foi a Cuiabá, acabou empatando em 0-0 com o Cuiabá. Figueirense com atitude, conseguiu jogar um pouco melhor do que das outras vezes. É claro que ainda com dificuldades na produção ofensiva, no criar jogadas, né? Na hora de agredir o adversário, né? De agredir o gol adversário, o Figueirense tem dificuldades, né? Falta qualidade ainda ali na frente, né, para o time do Figueirense. Agora, o Figueirense chegou a marcar um gol. Marquinhos chegou a marcar um gol aí no final da partida, gol que seria o gol da vitória do Figueirense contra o Cuiabá e que a arbitragem acabou anulando, né, dizendo que o jogador do Figueirense estava em posição irregular, estava impedido. Bom, segundo a comentarista de arbitragem, né, a própria Nadine Bassa, comentarista do Sport TV, que estava trabalhando no jogo, o gol foi mal anulado. É claro que a gente sabe que, enfim, a Série B não tem o VAR, né? Se bem que com VAR ou com VAR, ou sem VAR, né, as trapalhadas em termos de arbitragem estão acontecendo, né? E, infelizmente, o Figueirense foi prejudicado, não digo de forma intencional, obviamente, né, o árbitro acabou errando, mas isso prejudicou o Figueirense porque o gol era legal. Segundo a comentarista, né, eu acabei não obviamente, né, torna-se impossível esse que vos fala assistir o lance, né, mas o Figueirense teve um gol mal anulado, segundo a comentarista do Sport TV, e aí acabou perdendo 2 pontos, né, somando 1, mas poderia ter somado 3, poderia estar numa situação um pouco melhor. Isso só me resta dizer uma coisa: com VAR, sem VAR, a gente está tendo muita confusão no quesito arbitragem, porque a nossa arbitragem é ruim. Convenhamos, a arbitragem no Brasil é muito fraca. Toda rodada tem uma situação com a arbitragem, tem um problema, um erro grotesco ou uma polêmica, enfim. É claro que isso também, né, a questão da polêmica é natural. Agora tem erros aí que a arbitragem comete, que é um negócio complicado, independente se tem VAR ou não, porque o VAR, o árbitro de vídeo, ele auxilia, é uma tecnologia importante, mas também não tem evitado essas confusões, paralisações também, enfim. O fato é que o Figueirense poderia ter ganho 2 pontos, mas acabou, devido aí a esse gol mal anulado, né, acabou perdendo, deixando de ganhar o jogo em Cuiabá, e seria muito importante, né, uma vitória para o Figueirense, depois dessa confusão, desse terrível acontecimento do final de semana. E agora, né, depois de trazer aí as repercussões do jogo do Figueirense, o Avaí está encarando a Ponte Preta hoje, né? Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado. O Avaí que também vem aí de um resultado não muito bom. O Avaí que vem de derrota para a Chapecoense no domingo, né? Perdeu 1-0 para o time do Oeste, perdeu fora de casa e evidentemente vai buscar um bom resultado, uma reabilitação hoje contra a Ponte Preta, jogo na ressacada. Avaí e Ponte Preta, jogo agora das 7h15 da noite. O Avaí precisando da vitória, é uma equipe que se espera muito, né? Porque o time do Avaí, né, o Avaí investiu muito, trouxe bons jogadores, trouxe jogadores importantes aí para essa Série B do Campeonato Brasileiro, investiu pesado. Agora, não basta só ter nome, não basta ter só atletas famosos, conhecidos. É preciso jogar bola, porque a Série B é um campeonato complicado. Do outro lado tem uma equipe que também investiu muito,
e que é muito candidata também a G4. A Ponte Preta vem muito forte também, contratou para isso, se preparou. E o Avaí não vai ter vida fácil, né? Com a Ponte Preta, portanto, jogo das 7h15, jogo de agora, né? No estádio da Ressacada, que o Avaí possa buscar uma vitória, possa trazer um bom resultado aí, claro, para seguir em frente na Série B do Campeonato Brasileiro, mais 3 pontos aí, e se aproximar do G4, né? Se aproximar do G4 aí é muito importante, é fundamental que o Avaí vença e fique próximo aí da parte de cima da tabela. Então, bom jogo aí, Avaí e Ponte Preta, estamos acompanhando aqui a movimentação, e claro, jogo que interessa demais para o time Azurra, para o Leão da Ilha, tá certo? Agora a gente traz aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, na liderança nós temos o Paraná. O Paraná tem 17 pontos. O América Mineiro é o segundo colocado, vem seguidinho empatado também com 17. Aí a Chapecoense vem em terceiro com 16. E fechando aí na quarta posição, Juventude com 15. O Cuiabá é o quinto colocado. A Ponte Preta, que está enfrentando o Avaí, vem na sexta posição. Vitória é o sétimo, CRB o oitavo. Na nona posição, o Operário, fechando aí na 10ª colocação, o Náutico, com 10 pontos, fechando a primeira parte da tabela. Bom, o Avaí já vem na 11ª posição, o Avaí tem 9 pontos, está jogando com a Ponte Preta, né? Então 9 pontos aí para o time catarinense. Brasil de Pelotas é o 12º, né? Na 13ª posição, o Botafogo, 14º, o Guarani, o Confiança é o 15º e o Figueirense é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Figueirense tem 6, é o 16º, pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que também joga com o Vitória. Então, né, inclusive o Cruzeiro que está estreando aí, o técnico Ney Franco, e pode ultrapassar o Figueirense caso vença o seu compromisso, ou até mesmo se empatar, né? Pode deixar o Figueirense na zona do rebaixamento. Então, o Cruzeiro é o 17º com 5. Na 18ª posição, nós temos aí o Sampaio Correia. 19º colocado, o CSA. E fechando aí na lanterninha com 3 pontos, time que ainda não venceu na competição, o Oeste né, de Itápolis, com 3 pontos. O Oeste que, na verdade, joga em Barueri, né? Mas é o lanterna aí da competição, portanto, tem 3 pontos, ainda não venceu nessa Série B do Campeonato Brasileiro de Estados. Então, a gente trouxe aqui da Série B do Brasileirão. Então, boa sorte aí para os catarinenses, né? O Avaí, na verdade, que vai estar jogando nessa rodada, jogando agora aí com a Ponte Preta, tá certo? Muito bem, gente. Então agora a gente traz os detalhes, as informações da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a 9ª rodada nesse meio de semana, né? Quarta e quinta-feira, né? Ontem. E nós tivemos, portanto, jogos importantes aí pelo Brasileirão da Série A. Vamos começar pelos jogos de quarta-feira? Vamos lá, né? Atlético Paranaense e Botafogo, o jogo foi 1-1, mais um empate, né? Duas equipes aí que seguem numa sequência, né, de jogos sem vencer. Botafogo, que inclusive vencia, levou o gol do empate no finzinho do jogo. Fortaleza venceu o Sport. Fortaleza acabou vencendo 1-0 o time de Recife, né? O time do Rogério Ceni levou a melhor em cima do time do Jair Ventura, tá certo? Então, 1-0 aí, portanto. Nós tivemos São Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragantino, o jogo foi 1-1. Né? E o Bragantino, que inclusive perdeu 2 pênaltis. O Bragantino conseguiu perder 2 pênaltis, poderia ter vencido o jogo aí. O time de Bragança Paulista, né? O Red Bull Bragantino, que acabou empatando com o Tricolor Paulista. 1-1, jogo de quarta-feira. Aí nós tivemos o Atlético Mineiro, né? O Santos e Atlético Mineiro. O Santos fez 3-1 para cima do Atlético Mineiro no encontro, né, do Sampaoli com o seu ex-time, com o Santos. E também o Cuca, né? O Cuca que também treinou o Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores em 2013 com o Galo, tá certo? Então, 3-1, o Santos acabou vencendo. Marinho jogando muita bola, hein? O cara do minimício aleatório, realmente, ele tem um repertório, né, de minimíceis aleatórios aí, né? O grande Marinho. Aí teve Fla-Flu. Flamengo venceu mais uma, 2-1 para cima do Fluminense, né? Uma vitória do Flamengo aí,
mais uma vez, Flamengo engrenando, né? Já está na parte de cima da tabela o time do Domini, né? O técnico espanhol, aí, o auxiliar do Guardiola, né? O Flamengo vencendo mais uma aí na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fla-Flu, né? Ou Flu-Fla, jogo na quarta-feira, jogo das 9h30 da noite, tá certo? Vamos trazer os jogos aqui de quinta, jogos de ontem? Vamos nessa, né? O Internacional venceu o Ceará, né? Venceu o Ceará por 2-0. O Internacional está muito bem na competição, né? Está impossível, jogando muito bem, isolado aí na liderança. O Colorado, o time gaúcho, mas que barbaridade, tchê. O Internacional vencendo aí o seu compromisso diante do Ceará, tá certo? Teve derby, teve Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, porque o jogo foi na Arena Neoquímica, né? O Corinthians perdendo aí para o Palmeiras, né? 2-0, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória, um grande resultado contra o seu maior rival, contra o Corinthians. O jogo foi 2-0, Corinthians que teve 2 jogadores expulsos, né, e acabou perdendo mais uma, inclusive, e a pressão, o negócio está fervendo lá no Parque São Jorge, né? O Thiago Nunes numa situação complicada. Então, Palmeiras 2-0, o time do Luxemburgo levou aí a melhor. O Atlético Goianiense virou para cima do Vasco, 2-1. É verdade, o Vasco venceu o jogo por 1-0, né? E acabou perdendo aí o compromisso diante do Atlético Goianiense, que virou. O Cano até acabou fazendo o gol do empate, né? Mas o VAR acabou confirmando, né, constatando que o gol foi irregular, né, segundo a interpretação da arbitragem. Por isso, 2-1 para o Atlético Goianiense. O Grêmio venceu o Bahia, o Grêmio conseguiu um bom resultado também, depois de uma sequência de jogos sem vencer, o Grêmio consegue vencer o Bahia. O Bahia que vai ser, inclusive, treinado pelo Mano Menezes, né? Que acertou já com o time do Bahia, né? Deve estar estreando aí nos próximos dias o técnico Mano Menezes, né, do Bahia, que acabou perdendo para o Grêmio. Tem mais jogos desse final de semana, tem jogos importantes aí pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos interessantíssimos. Já temos clássico nesse sábado, tem Atletiba, jogo das 4h30 da tarde, Atlético Paranaense e Curitiba, 2 times que estão no Z4, hein? A dupla Atletiba está no Z4, na zona do rebaixamento, na zona da degola. O Atlético Paranaense, portanto, encara o Coxa Branca, jogo das 4h30 da tarde amanhã. Tem Santos e São Paulo também. Santos e São Paulo, jogo das 7 da noite, o clássico Sansão, o São Paulo e Santos aí, o clássico paulista também, jogo amanhã, jogo das 7 da noite, né, o clássico Sansão. Aí domingo tem Fluminense e Corinthians, hein? Bom jogo, Fluminense e Corinthians, jogo das 4 da tarde, jogo importante para as duas equipes, né? Duas equipes aí que vêm de derrota nessa última rodada da Série A, né? 2 times que vão buscar aí a reabilitação. Nós temos também Ceará e Flamengo, jogo importante, jogo duro. Que parada vai ter o Ceará, né? Porque o Flamengo vem aí numa sequência muito boa de jogos, de vitórias. O time do técnico espanhol, do Domini, né? Vem de grandes resultados e está engrenando na tabela do Flamengo, que certamente é um dos melhores, se não o melhor elenco do país, sempre favorito a disputar, né, a título das competições que ele está disputando. Ceará e Flamengo, tem Atlético Mineiro e Bragantino, o Galo vem de derrota, precisa se recuperar na tabela e vai encarar o Bragantino, que está lá embaixo, né? Bragantino que vem na parte de baixo da tabela. Jogo duro, jogo complicado, e o Atlético Mineiro tenta aí mais uma vitória. O time do Sampaoli, o time do técnico argentino aí que está comandando o Galo doido. Internacional e Goiás, jogo também importante. O Inter é o líder da competição. Internacional que vem liderando, vem jogando um grande futebol e até agora líder isolado da competição. Internacional aí treinado pelo argentino o Eduardo Cudê, o Chacho, né? Treinador técnico do Internacional. Grêmio e Fortaleza, jogo também importante, o Grêmio buscando mais uma vitória
vitória, buscando a reabilitação aí no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante para o Grêmio, para, quem sabe, chegar à parte de cima da tabela, né, se aproximar dos times que estão na parte de cima da tabela, no topo da classificação. O Grêmio aí encarando o Fortaleza, o time do Rogério Ceni. Tem clássico também, né? Tem Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. Esse vai ser um jogo aí também muito importante. Afinal de contas, o Vasco da Gama vem de derrota, né? E busca uma vitória, busca a reabilitação, busca um resultado importante contra o Botafogo, que também vem numa sequência de jogos aí, uma sequência inclusive sem vencer, né? Uma sequência ruim, que o time do Botafogo, né, vem aí nessa Série A, de muitos empates inclusive, né? Botafogo empatou mais uma no meio de semana com o Atlético Paranaense, no jogo que foi em Curitiba. Botafogo e Vasco, portanto, vão se enfrentar jogo às 8h30 da noite, né? Horário diferente aí, 8h30 da noite, então tem clássico Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. E nós temos jogos também, tem Atlético Goianiense e Palmeiras, jogo também que vai estar rolando no domingo, Palmeiras tentando engrenar, tentando mais um bom resultado aí. Palmeiras que está invicto no Brasileiro. O Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, só que é uma equipe que empata muito, né? Vamos ver se o time do Professor, o time do Vanderlei Luxemburgo consegue aí mais uma vitória para engrenar, para se aproximar também do líder, do Internacional, do Flamengo, dos times que estão ali no bolo de cima, né? Jogo importante também contra o Atlético Goianiense, que vem de vitória, que venceu o Vasco, né? Que venceu o Vasco da Gama de virada, tá certo? Muito bem, então agora a gente traz a classificação aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Internacional que está na liderança, o Colorado, né? O time do Inter liderando com 20 pontos. O Flamengo, o Mengão, já é vice-líder, tem 17. São Paulo é o terceiro colocado, né, na terceira posição, o Tricolor Paulista. E o Palmeiras na quarta posição, quinto colocado Atlético Mineiro. E o Vasco da Gama com 14 pontos, fechando o G6. Né, os times que hoje iriam para a Libertadores, né? Nós temos aí o Santos na sétima posição. Santos é o sétimo colocado, também com 14 pontos. Fortaleza é o oitavo. O Fluminense é o nono colocado e o Grêmio, o Tricolor Gaúcho, é o 10º colocado aí com 11 pontos, fechando aí a primeira parte da tabela do Brasileirão Série A. Vamos à segunda parte da tabela, com o Sport na 11ª colocação. O Sport tem 10 pontos, aí vem Ceará, o 12º, Corinthians em 13º, Corinthians com 9, Atlético Goianiense na 14ª posição. O Bahia é o 15º, o Botafogo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 8 pontos aí, em 16º colocado, né, na 16ª colocação. Na zona de rebaixamento, na degola tem Atlético Paranaense, abrindo aí com 8, a dupla Atletiba, né, porque o Curitiba vem logo em seguida, é o 18º, Bragantino 19º com 7 pontos, e aí fechando a zona de rebaixamento, a classificação na lanterninha, o Goiás com 5 pontos, o time do Goiás, portanto, é o 20º colocado, vai encarar, né? Aí o líder vai encarar o Internacional, portanto, não vai ter vida fácil o Goiás. Essa foi a classificação do Brasileirão Série A. Vamos repercutir aqui também, tem Fórmula 1 esse final de semana, Grande Prêmio da Toscana, na pista da Ferrari, e a Ferrari que, inclusive, aí completando 1000 grandes prêmios, né? 10ª corrida aí do time italiano, mas a Ferrari não está num momento muito legal, né? A Ferrari está numa draga, numa fase complicada, carro horroroso da Ferrari, né? Os ferraristas realmente estão em polvorosa aí, porque o desempenho, talvez essa seja a pior fase da Ferrari aí nos últimos anos, né? E uma equipe que sempre esteve aí brigando por títulos, teve grandes pilotos, o Michael Schumacher, né?
grandes títulos aí na Ferrari, enfim, Rubinho Barrichello foi piloto da Ferrari, o Felipe Massa também, e agora a Ferrari nessa fase dura, né? Numa fase muito ruim, um carro horroroso, ridículo da Ferrari aí, e não tá fácil, né? Não tá fácil aí a vida da Ferrari. E grande prêmio que também promete, porque é a primeira vez que nós temos corrida aí, né, o grande prêmio da Toscana, né, em Maranello, uma prova importante, uma prova que a gente fica aí no aguardo, porque a última corrida foi demais, né? O grande prêmio de Monza foi demais, realmente. Aconteceu de tudo, né? A batida, emoção, uma corrida realmente que nós tivemos aí a vitória, inclusive, saindo de um piloto da Mercedes, né? O Gasly da AlphaTauri, né? A antiga Toro Rosso vencendo, enfim, o Lewis Hamilton sendo punido, né? O fenômeno. E aí, o que é que vai acontecer no Grande Prêmio da Toscana domingo? Vai ser muito bacana. A corrida começa às 10h10 da manhã. Vai ser legal de assistir aí, né, a Fórmula 1. Né? Pena que nós não temos aí um piloto brasileiro brigando por título, brigando por pódio. Que saudade, né? Que saudade aí dos bons tempos. Enfim, eu não vivi, mas, por exemplo, quem acompanhou o Ayrton Senna, com certeza teve a chance, né? Se emocionou várias vezes com esse grande ídolo, com esse ícone do esporte, do automobilismo brasileiro. Grande Prêmio da Toscana, portanto, nesse domingo, 10h10 da manhã, já estão rolando os treinos, enfim, tem treino de classificação no sábado da manhã, enfim, promete, né, essa prova que é na pista da Ferrari. Então, vamos ver o que vai... Será que a Ferrari vai passar vergonha em casa? Olha, do jeito que a coisa anda, tá parecendo que sim, né? Vamos ver, vamos ver. Também teve uma notícia, uma matéria, inclusive do UOL, do portal UOL Sports, que mostrou uma troca de e-mails, envolvendo o Flamengo e uma empresa que foi contratada para fazer ali, enfim, vistorias nas instalações do Ninho do Urubu, né? A gente lembra, o torcedor deve lembrar daquele incêndio que aconteceu no ano passado, que vitimou aqueles 10 garotos, e que o que se busca é a justiça, já que não se pode trazer a vida desses moleques novamente, né? E as informações que se tem é de que o Flamengo sabia dos problemas elétricos nas instalações do Ninho do Urubu, onde os jogadores ficavam, se hospedavam, né, os jogadores das categorias de base do Flamengo se hospedavam ali, e a direção do Flamengo, o Flamengo sabia, né, dos problemas que o Ninho do Urubu tinha na parte elétrica. E isso, logo depois, o que aconteceu, esse incêndio, esse episódio triste do futebol brasileiro, e que levou a vida desses garotos. Aliás, esse problema não deve ser só no Flamengo, não. Se você for em muito clube por aí e for fazer uma fiscalização, uma vistoria nessas estruturas, onde esses meninos, esses garotos que têm o sonho de ser jogador de futebol ficam, né? Imagina quantos problemas não deve ter. Mas nos clubes brasileiros, né? E isso que a gente está falando de times grandes, falamos do Flamengo, que é uma camisa pesadíssima. Você imagina em muito clube que não tem estrutura por aí. Imagina, onde a condição desses garotos, a falta de segurança, e tudo isso pelo sonho de ser jogador de futebol. Essa meninada às vezes passa por esse tipo de situação, e alguns acabam até perdendo a vida por irresponsabilidade. O Flamengo, nós temos que brigar sim para que os responsáveis sejam punidos, né? Se foi alguém do Flamengo, se não foi, ou quem foi, mas tem que ser punido.
E outra coisa, a direção do Flamengo vem conduzindo muito mal as conversas com as famílias. Muito mal. Tá aí. Todo mundo tá vendo. É? Essa notícia de que o Flamengo sabia dos problemas é mais um tapa na cara. Isso é mais um tapa na cara de quem perdeu, né? O seu ente querido, das famílias que estão aí, né? Montar time caro e conquistar título não apaga as marcas do que aconteceu nesse incêndio. É bom que a direção do Flamengo se lembre disso, né? Ou pelo menos deveria se lembrar disso. Não só a direção do Flamengo, repito, os grandes clubes, os clubes médios, tantos outros que sabe-se lá qual é a estrutura, tantos outros, e que muitas vezes a gente não sabe qual é a segurança desses meninos, desses atletas que vão em busca do sonho de ser jogador de futebol. A gente termina aqui o nosso radar esportivo, trazendo essa reflexão, trazendo esse bate-papo, porque não é possível que um episódio desse fique impune. Segunda-feira nós estamos de volta repercutindo tudo que aconteceu nesse final de semana. Enfim, vai ter muita coisa aí. A próxima semana também promete, vai ter Libertadores. No próximo Radar Esportivo, no próximo podcast, a gente vai trazer aí, então, as informações, repercutir aí a rodada do fim de semana, a Série A, a Série B, o Campeonato Catarinense, enfim, Fórmula 1, muita coisa que vem pela frente aí, aqui no nosso Radar Esportivo. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço. Se tá na rede, é gol!